Olá, seja sempre muito bem-vindo a este canal que busca ser sempre interativo, participativo, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você, onde quer que você esteja me vendo. E eu tenho aqui um e-mail, ela diz assim: Oi André, tenho tantos anos, já faz uns 2 meses que acompanho o canal. Eu tenho consciência de que minha história é uma completa bobagem. Minha querida, nenhuma história é bobagem. Justamente porque ela é a nossa história. Ela é a nossa vida. Então, nenhuma história é bobagem. Tendo em vista que ela mexe com o nosso eu, com o nosso íntimo e com os nossos sentimentos. Vejo aí no canal histórias bem mais pesadas, namoros longos, casamentos e noivados desfeitos. Mas enfim, minha história é boba, mas não consigo deixar de sentir doer frequentemente. Bom, para começar tenho que falar da minha curta vida sentimental. Na adolescência sempre investi em garotos que aparentavam gostar de mim, desejando não sofrer, o que era inevitável. Enfim, gostando de alguns e ficando mal vendo-os com outras. Eu, uma romântica convicta, conheci em meados de 2011 um rapaz que virou meu mundo de cabeça para baixo. Minha querida, costuma ser assim. Hoje vejo que o contexto em que eu estava favoreceu todo o ocorrido. No e-mail anterior que eu acabei de gravar, falava justamente sobre essa questão de contexto e o contexto despertando em nós determinadas coisas. Estava fazendo um curso e estava estressada, fatigada, era difícil sair de casa, enfim, estive a ponto de trancar o curso inúmeras vezes. E no retorno às aulas, depois das férias, esse pensamento ainda estava na minha cabeça. Aí foi inesperado saber que tinham alunos novos. E foi inesperado vir a me apaixonar. Fazia 4 anos que eu estava na minha. Às vezes querendo ter alguém, mas em muitos momentos tranquila com a minha condição. Enfim, meu coração estava amortecido. É engraçado, né, essas coisas? Gente, eu como filósofo, né, eu fico às vezes pensando assim. É engraçado essas coisas, sabe aquele negócio? A pessoa certa na hora errada, a pessoa errada na hora certa. Tem tudo isso que acontece. Às vezes, a gente tá vendo, quantas vezes a gente saiu de um relacionamento frustrante e a gente estava fechado ao amor. E durante este período em que estávamos fechados para balanço, pode sim ter passado pessoas na nossa vida e a gente nem se tocou. A gente nem se tocou que aquela pessoa estava de fato interessada em nós, ou se a gente se tocou, a gente pensou, nada a ver. E talvez era uma pessoa certa. Era uma pessoa que iria nos dar muito carinho, muita atenção, mas nós não estávamos no nosso momento certo, entende? Então eu acredito muito nisso, de que as coisas não são assim, não estou falando de destino, porque quem acompanha o canal sabe que eu não acredito em destino, mas eu estou falando de nós estarmos no nosso momento. É uma questão nossa, não é questão fora de nós, de destino, ou de a hora que tem que ser, vai ser. É uma questão de que naquela hora, naquele momento, nós nos fechamos. É mais ou menos como olha, me enrolei agora, né? Como quando estamos vendo um filme de terror. Se estamos vendo um filme de terror às 3 horas da tarde, com o sol a pino, e nossa casa toda clara, aquilo a gente pode tomar um susto aqui ou acolá, mas
Assim, acabou o filme, você levanta, vai ao banheiro, você levanta, vai para a cozinha, enfim. Diferente de quando assistimos ao filme sozinhos na nossa sala, à noite, e a pessoa pensa, eu nem vou levantar para fazer xixi. Porque a situação, não é, desperta em nós. É isso que eu estou querendo dizer, de estarmos num momento em que aconteceu algo na nossa vida, em que a gente julga, e a gente então se fecha ao amor, se fecha a um relacionamento por causa daquela situação. Como filme de terror, um gato que pula na janela já faz a gente, meu Deus do céu, grudar no lustre. Ai, me lembrei de uma história. Não sei se eu já contei em alguns vídeos, eu vou contar. Eu adoro essa história. Eu tô inspirado hoje. Os vídeos vão ficar longos. Tem um amigo meu, da época de faculdade, e ele mora numa cidadezinha próxima a Catanduva, e ele morava no sítio, conheço o sítio lá no qual ele residia, morava no sítio ele com a família dele, depois, 50 metros da casa dele tinha a casa da avó, da tia, do outro lado outra casa de outra tia, bem casa assim, de sítios, de sítio. E ele, que aliás é um dos meus melhores amigos, ele toda noite ele ia até a casa da avó. Olha lá, à noite. Durante o dia ele também ia na casa da avó. Porém, durante o dia, o dia não desperta sensações, como eu disse, num filme de terror. Durante o dia ele saía da casa da avó e vinha para a casa dele normalmente, tranquilo. À noite não. À noite, quando ele saía da casa da avó para vir até a casa dele, ele tinha a impressão de que alguém estava seguindo. Automaticamente ele não tinha coragem de olhar para trás. Então ele disparava, ele corria. Ele corria, abria o portão, abria a porta, fechava a porta e corria para o quarto dele, sem olhar para trás. Mas ele tinha a impressão que alguém estava atrás. E se ele apertava o passo, a pessoa também apertava. Se ele corria, a pessoa também corria. Até que teve uma noite em que ele fazia esse ritual todas as noites. Inclusive a mãe dele falava, menino, você vai se matar, um dia você vai tropeçar nas raízes. Tem uma árvore que tem até hoje lá, aquelas raízes que ficam externas. Aí ele, numa das noites, ele saiu da casa da avó dele e disparou. Correu, pulava as raízes. A pessoa nem enxerga, mas conhece já o terreno, Age por instinto. Abriu o portão, abriu a porta, a hora que foi fechar a porta, prestem atenção. Gil Gomes. Meninos! Ele estava... A porta não fechava. Faltava um tanto assim para a porta fechar. E ele empurrava. Ele contando essa história, eu chorei de rir. Ele falava, André, eu empurrava aquela porta, e um tanto assim, da porta não fechava, e eu perdendo as minhas forças, e eu pensava, ele dizia, hoje tem de fato, hoje o homem me alcançou, hoje a assombração me alcançou, o chupacabra, lembram do chupacabra? O chupacabra me alcançou e ele quer entrar. Daqui a pouco a mão dele vai começar a entrar aqui por esse vão. Olha o que é a nossa imaginação. E ele empurrava aquela porta, e ele já estava perdendo as forças e pensando em gritar para o pai, me ajuda! Socorro! Até que ele, antes de gritar para o pai,
pedindo e clamando por socorro, ele resolveu encostar o pé na porta. É que a câmera não dá para filmar meu pé, né? Ele resolveu encostar e ajudar com o pé para colocar mais força. A hora que ele olhou para baixo para pôr o pé na porta para colocar mais força, ele viu o gato. Gente, ele prendeu o gato estava para fora e o gato quis entrar junto com ele. E ele imprensou a cabeça do gato. O gato ficou imprensado pela cabeça na porta e ele apertava tanto aquela porta que o gato não tinha força nem para miar. O gato só ficava com o corpinho lá. Enfim, eu chorei de rir com essa história. Aí ele abriu a porta e chutou o gato. Né? Ficou com raiva do gato, tadinho. Eu amo gato. Abriu a porta e chutou o gato. Mas tudo isso para ilustrar essa questão da pessoa certa na hora errada, a pessoa errada na hora certa, a hora que a gente resolve se abrir ao amor. De repente, como a gente entrou naquele momento, como você está dizendo, eu estava num momento, talvez a situação, o contexto no qual eu estava vivendo, a gente às vezes se abre para a pessoa errada, para a pessoa que não está no momento certo, ou para a pessoa que não vai corresponder com tudo aquilo que nós nos abrimos. Só que como a gente agora, como que por encantamento, a gente, por causa de carências, por causa da situação na qual nós estamos inseridos ou vivendo, a gente parece que deposita ou joga um pozinho mágico sobre a outra pessoa. Ou seja, nós é que muitas vezes criamos uma expectativa falsa por causa dos óculos com o qual nós estamos enxergando a outra pessoa. Ai, fui longe, né, para falar isso. Eu nem sei onde eu tô mais aqui no e-mail, gente. Me perdi, vocês me perdoem. Vamos ver aqui onde eu estou. Lembrei. Ele veio como um furacão. Uma mente de criança em corpo de homem. Gostava de conversar com ele. Ele parecia ser tão diferente. Olha os óculos. Ele parecia ser tão diferente. Ou foram os óculos que eu coloquei para enxergá-lo? Sabe aqueles filmes em que mostram que quando a pessoa coloca uma determinada lente, aí ela consegue enxergar seres da floresta? Que até então ela não via, sem aquelas lentes ela não via. Em muito pouco tempo eu já era uma amiga confidente, para quem ele já até falava da menina que estava paquerando no seu trabalho. Sentia uma dorzinha me cutucar sempre que falava dela, mas até aí normal. Já tinha vivido isso outras vezes. Me apaixonar por alguns amigos próximos, mas em questão de tempo isso desaparecia. Quase 2 meses depois, e após levar um fora da tal garota, ele me chamou para sair. Eu que já estava encantada por ele, senti no nosso primeiro beijo, no nosso primeiro abraço, que era ali que eu queria ficar e nunca mais sair. Ai, que bonitinha. Você foi bonitinha nessa comparação. Mas foi muito assim, foi bonitinha. Em pouquíssimo tempo vieram os eu te amos. Era a primeira vez que eu via alguém me correspondendo, aparentando estar na mesma sintonia. Algumas semanas depois de começarmos a nos relacionar, uma questão ficou martelando na minha cabeça: a religião. Ele já mencionara algo em nossas conversas, enquanto amigos, mesmo de frequentar uma igreja. E eu, tão envolvida, querendo conhecer cada vez mais aquele garoto, só comecei a pensar sobre essa questão quando ele me convidou para ir na igreja dele com ele.
A situação então era essa: ele, evangélico de berço, frequentando igreja todos os dias da semana com sua família, acreditando no casamento destinado pelo seu Deus, na salvação e no juízo final. E eu, espírita, de berço também, com médiums na família, acreditando na existência de vida após a morte, em outras vidas e etc. Eu tenho uma opinião assim, tanto quanto polêmica em relação a isso, então acho que eu prefiro me abster até dessas, né? Eu acho que as pessoas se focam, não vou me abster não, né? Vou falar, não estou aqui desrespeitando esta ou aquela religião de forma alguma, mas eu acredito que as pessoas às vezes são muito excludentes dentro de um princípio que deveria ser inclusivo. Para mim, a religião ela deveria ser inclusiva e não excludente. E quantas vezes as pessoas elas querem, os pais querem que os filhos namorem e se casem com pessoas exatamente da mesma religião, do mesmo credo, que professem a mesma fé, porque na verdade o novo amedronta. E então a outra pessoa não pode colocar dúvidas. E para mim, a verdadeira fé, ela tem que combinar com dúvidas. Para mim, a verdadeira fé, ela passa pela dúvida. Porque senão ela é uma fé cega. E fé cega geralmente não faz bem. Geralmente a fé cega, a fé que não se questiona, a fé em que simplesmente se aceita, se assemelha muito à Idade Média, em que o rei, por se auto-intitular e por as pessoas acreditarem também nessa ideologia que era uma ideologia que sustentava ele enquanto os mandos e desmandos dele, do rei, enquanto um poder absoluto, soberano e tirano. Quer dizer, não, você tem que aceitar porque eu sou o representante de Deus, eu sou escolhido. Então você tem que aceitar e ponto, e fica quieto. Então, eu acredito que a fé, nesse sentido em que... Mas por que eu tenho que aceitar isso? Não, porque isso é vontade de Deus e acabou. Então, é muito abstrato alguém simplesmente... Por que aquela pessoa ela pode falar em nome de Deus ou dizer que isso é porque é vontade de Deus? Então, a religião deveria ser inclusiva, porque tendo em vista que a religião, todas as religiões, ao menos, elas pregam o amor ao próximo, e amor ao próximo significa que então eu incluo você e não excluo. Porém, na prática, a gente vê que muitas vezes a pessoa, as religiões se tornam seletivas e excludentes. Elas selecionam. Lá na frente elas leem o evangelho que fala da mulher adúltera, que fala daquela, que Jesus se ajoelhou e começou a escrever o pecado e disse: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aí lá é tudo muito bonito, só que na hora da prática não se chama um casal separado e que vive em segunda união para dar uma palestra.
Então, entra dentro de aspectos que, olha, gente, e aí a gente pode deixar, de fato, a gente pode deixar pessoas muito boas irem embora da nossa vida. Então, sinceramente, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a fé cega, com a fé que não se questiona determinados porquês. A gente tem que tomar muito cuidado com a exclusão, para não se tornar um grupinho fechado em si mesmo, tendo em vista que o princípio religioso é o Espírito sopra aonde quer. Ninguém pode se colocar no direito de ser possuidor do Espírito Divino, tendo em vista que ele sopra onde ele quer. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que essa questão de religião, vocês poderiam focar no que une, ao invés de focar no que desune. Tudo bem, você é espírita e você acredita em vidas, né? Vidas na reencarnação. Ele, por sua vez, sendo evangélico, não acredita em reencarnação. O evangélico vai acreditar na ressurreição, e aí vão ter diversas interpretações também de como acontece essa ressurreição. Mas tudo bem, mas vocês poderiam focar, ao invés de eu acreditar, de ficar focando, então, não, porque você acredita, você fica nesse centro espírita, vocês ficam mexendo com essas coisas, aí já entra em aspectos condenatórios e entra em aspectos onde se julga o caráter de alguém pela manifestação religiosa dela. E eu acredito que o nosso caráter tem que ser medido pelas nossas ações e pelas nossas atitudes. Se as nossas atitudes são boas, eu nunca vi uma árvore boa produzir frutos ruins. Então, como que pode alguém dizer que alguém que está lá no candomblé, que ele pode ter pacto com o diabo se ele está falando de amor? O diabo não vai falar de amor. O diabo, até pela etimologia da palavra, vai falar de desunião. O diabo é aquele que pratica a desunião. É aquele que divide, não é aquele que une. Falaram que o próprio Jesus expulsava os demônios porque ele era o demônio. E o próprio Jesus falou, escuta, como que então um reino vai se manter unido se eu for contra mim mesmo? Se eu faço isso em nome de Satanás e eu estou expulsando Satanás. Então, como que alguém pode fazer coisas boas e a pessoa falar que ali então é um lugar satânico ou diabólico? Eu acho isso tudo muito preconceituoso. Se a religião é cega, se a religião não se questiona, se a religião não é crítica, ela se torna justamente aquilo que o próprio Jesus, que deveria ser o fundador da religião, condenou. Então, na verdade, talvez, em alguns templos religiosos que são comandados por alguns líderes, o jeito que a pessoa lidera aquilo ali, talvez Jesus esteja com muito mais chances de estar presente fora dali do que ali dentro. Por isso que eu disse que esse assunto, eu poderia ser polêmico nesse assunto. Então eu acho que a gente tem que tomar cuidado e a gente tem que questionar determinados aspectos. Em quaisquer religiões, a gente tem que questionar. A dúvida, ela é boa. A dúvida, ela faz com que a gente avance, com que a gente progrida.
E fica esperto com quem tem medo das suas dúvidas. Com quem diz que quem colocou essa dúvida na sua cabeça foi o maligno, foi o capeta, foi o André Massolini, esse capetão aí que se chama André Massolini, ele que colocou essa dúvida na sua cabeça. Então, fica esperto com quem condena as dúvidas. As dúvidas, elas podem fazer a gente crescer, a gente amadurecer e a gente ter um comportamento muito mais apurado e muito mais crítico. Enfim, esse vídeo não é para falar de religião. Na conversa sobre isso, choramos muito, um nos ombros do outro, mas a emoção falou mais alto e optamos por prosseguir. Tudo lindo, maravilhoso, até que pouco mais de um mês depois, ele ficou estranho comigo durante um fim de semana. Disse que precisava falar comigo, pessoalmente. Disse que em conversa com sua mãe, a mesma havia dito que era melhor terminar, porque se continuássemos, iríamos nos machucar. Por conta do quê? Da religião. Ao invés de buscar o que une, se foca naquilo que desune. Tá, eu acredito em vidas, em reencarnação, você em ressurreição. A gente poderia se concentrar. Ambos acreditamos em vida após a morte. Que a morte não é o fim de tudo. A gente só difere em como essa vida acontece. Mais uma vez, entre choros convulsivos, um nos braços do outro, terminamos o que nem havíamos começado. Mas continuávamos a nos ver nas aulas. Era difícil para ambos. 2 semanas depois estávamos juntos, só que não falamos mais sobre o assunto. Estávamos diferentes. O eu te amo já não existia mais. Enfim, isso durou mais um mês. Nunca brigávamos pessoalmente, só tínhamos pequenas discussões, porque tínhamos pouco tempo. Sempre que possível, ele estava na igreja. Na verdade, terminamos sem terminar. Numa briga boba via SMS, eu entendi que ele havia terminado. Sumi dele. Acreditava que ele estava estressado naquele dia. Ele trabalhava e pensei que isso logo se resolveria. Mas passaram-se 2 meses, acabaram as férias e eu estava animada porque finalmente as coisas se resolveriam. Mas, para minha surpresa, após algumas semanas e por iniciativa minha, fui conversar com ele e ele me disse que estava com uma garota da cidade em que ele viajara nas férias, uma antiga paixão, que manteve contato por anos via web. Eu desabei, todo aquele romantismo, todo aquele choro, eu parecia viver numa novela da vida real, um amor proibido, tudo mentira. A verdade é que, em função do nosso forte vínculo de amizade, ele vivia me falando das garotas que ele já havia gostado na vida, que ele era muito tímido e não se declarava para essas meninas. E eram várias, a cada mês uma nova paixão. E um primeiro namoro curto que o feriu profundamente, e fazia 2 anos que a garota havia rompido com ele. A desculpa dada é a da religião. Ele simplesmente não podia se relacionar com alguém que não comungasse da mesma fé. Olha lá, excludente. Mas claro, quis me culpar, dizendo que quem havia dado o pé na bunda fui eu. Sendo que todas as coisas que ela havia feito da outra vez, sumir das redes sociais, blá 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 blá. Olha, é isso. Né? O vídeo já está extremamente longo. É isso, tá? É isso. Tomar muito cuidado com essas questões aí. Minha querida, eu me prolonguei demais, né, no quesito da religião. Eu acredito que você tenha que seguir sua vida, porque esse cara, ele está muito confuso em tudo isso. Não é? É uma pessoa que, em muito pouco tempo, é uma pessoa extremamente instável. Eu vejo ele, assim, nas entrelinhas do seu e-mail, eu vejo ele como extremamente instável, inclusive instável nos sentimentos. Por isso que fala para você que ama, fala que também está apaixonado para outra, a paixão da outra, a outra também terminou, e vai aqui, vai acolá, porque ele está totalmente instável com ele mesmo. É por isso que ele não vai se firmar, inclusive, com ninguém, porque a instabilidade está nele, consequentemente o sentimento nasce de dentro dele, ou seja, o sentimento também
como nasceu de uma pessoa instável, o sentimento também é instável. Aí você tem que se questionar o que você quer para você. Você quer se relacionar com uma pessoa instável e que muda de sentimento e que se declara tão repentinamente para uma outra pessoa em tão pouco tempo? Aí é com você, minha querida, o que você quer para você, o que você quer para a sua vida. É isso. Participem, inscrevam-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição no Facebook, no blog, estejam à vontade para participar. Muito obrigado, forte abraço.